nada, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por poder também partilhar convosco alguma das minhas reflexões sobre o futuro do nosso planeta. Claro que, como também diz José, a filosofia é um estado de alma e de presença. Ou seja, estar presente, podendo viajar mesmo em si, para além do nosso tempo, aprendendo com o passado, já que o passado pode nos trazer também muitas respostas para o futuro. De lá que eu tive que fazer alguma reflexão, porque o autor que eu os trouxe, que é Pierre Rabhi, não sei se entre vós alguém já tinha ouvido falar, pois eu tinha também noção que não seria um autor muito divulgado e ainda menos traduzido, e por isso tive que fazer um trabalho, um papel também de alguma reflexão sobre o contexto desse livro que está aqui, que é esta obra, chama Vers la sobriété heureuse, significa para uma contenção, sobriedade feliz. Eu vou falar um bocadinho do autor, e esta é praticamente quase das últimas obras editadas por este senhor que faleceu em 2021, com 83 anos, e é também uma forma de poder homenagear, porque é realmente, bem que ele fosse um homem pequenino, uma grande alma. Eu vou então partilhar. Vocês vão notar logo que, bem que eu esteja cá em Portugal já há muitos anos, continuo a ter um sotaque. Para além do sotaque, ainda sem problema com masculino, feminino. Mas se houver muita ambiguidade, por favor, você levanta o dedo, pergunta, Françoise, o que é? O que é que está a dizer? E assim. Primeiro, evidentemente, não é? Porquê que este tema, porquê que eu trouxe este tema hoje? Vamos dizer, a ecologia, a sustentabilidade. Hoje em dia, em geral, é muito conectada com a três fatores, mais ou menos, não é? Com o qual estão vinculados. Mas, sobretudo, vinculada à economia também. Todo aquilo que tem a ver com a sustentabilidade do planeta, evidentemente, do qual todos temos consciência, não é, dos graves problemas que o planeta está, e não só o planeta, os humanos também estão a sofrer, mas porque também esta relação do qual pouco a pouco vamos perdendo o vínculo, que é a relação do homem com a terra, é algo preocupante, verdadeiramente preocupante. Não queria deixar de fazer um pequeno regresso para trás, porque o passado tem muitas lições de vida. Por vezes não demos atenção ou por falta de conhecimento, ou por não haver especificamente um interesse para difundir certo tipo de exemplo, mas se recuarmos desde a pré-história, vamos dizer que se calhar até mais longe, mas pronto, vamos ver que a relação que o homem teve com a terra esteve sempre estreitamente ligada à agricultura. Porquê? Porque se diz que as deuses mães, essa famosa encarnação do poder fecundo, não é, da natureza, que ela é quase sempre representada com corpos corpulentos, exuberantes, nas suas formas, pouco estético dentro da nossa perspectiva atual, mas que ela é realmente aquilo que melhor
representava esse poder fécond da terra. É por isso que se diz que a mulher, também associada a esse escudo de fecundidade, é das primeiras a consagrar a terra. E é interessante ver que ao longo da nossa história, me refiro a uma história universal, a maior parte das grandes civilizações que, enfim, foram deixando os seus rastros também de vivência, de experiência, sempre houve, dava-se uma máxima importância àquilo que é a sacralização dos mistérios da Terra. Para não ir tão longe no passado, poderíamos recuar simplesmente aqui para a Grécia, dos maiores santuários, que era um santuário que trazia milhares e milhares de peregrinos na celebração desse dia da Terra, que ela é chamada Deméter, a Mãe Terra, não é a Mãe Natureza. Ele é realmente um dos grandes centros de consagração daquilo que evidentemente permitia ao ser humano de poder reverter algo da sua gratidão àquilo que são, de facto, não é, as dádivas da terra. Esse lugar chamava-se Eleusis e foi muitíssimo importante. Poderíamos ir para o Egito, por exemplo, os mistérios de Osíris, não é, ligada também à sacralização da terra, ligado aos mistérios do renascimento, da morte e do renascimento, etc. E por que eu falo isso? Porque o autor que eu os trouxe para vós é realmente alguém que reavivou no nosso tempo algo muitíssimo importante, que é sentida da agricultura sagrada, ou agricultura, quase diria, espiritual. É uma coisa que ultrapassa, de um certo modo, tudo aquilo que está mais vinculado à ecologia, propriamente dito. Ou seja, vai para além, devido também à sua profunda sensibilidade, experiência de vidas que lhe permitiu encontrar ou reencontrar no ser da natureza aquilo que tanto faz falta no nosso mundo. Sim, e de facto é aquilo que ele chama, não é, uma sobriedade feliz. Também não é um tema novo, diz passagem. Nós, na nossa associação e como Escola de Filosofia, dedicamos a resgatar também muito daquilo que é a herança do nossos antepassados, e muito na base de querer resgatar valores. E, entre outros, poderemos ver que esse sentido de sobriedade vamos também o encontrar de uma forma muito clara, muito bem delineada no pensamento dos filósofos romanos através do estoicismo, por exemplo. Vamos o encontrar no pensamento grego, na filosofia de Pitágoras, grande matemático, que também deixou-nos uma das frases mais curtas, talvez que possa definir aquilo que é a sobriedade, ela é nada em demasia. Ou seja, no fundo, aquilo que chamaremos, não é, o equilíbrio, as justas medidas. E poderíamos continuar em si. Nós também estudamos as grandes correntes da filosofia oriental e iremos ver que há uma abordagem extraordinária, por exemplo, no caso do budismo, de tudo quanto tem a ver com esse sentido de moderação, ou de procurar aquilo que é o justo, justa ação, justo pensamento, encontrar a medida em que permite que a vida humana possa não se tornar uma verdadeira catástrofe,
em termos não só de recursos planetários, mas também, e sobretudo, no que diz respeito à forma como encara-se a sua relação de responsabilidade com a parcelia da Terra. Porque eu não tenho sombra de dúvida acerca disso. É que sem a Terra não vamos longe. Ou melhor dito, não vamos a nenhum sítio. E é um risco iminente de podermos perder o nosso barco. E perdendo o barco, não sei o que é que vamos fazer, não é? Disperso pelo espaço sideral, podemos estar bastante, não é? Enfim, preocupante. Mas pronto. Há outros autores, evidentemente, que também vão nos trazer muitos elementos interessantes ligados a esse sentido de sobriedade. Há um autor que eu gosto muito, que é americano, que é Henri David Thoreau. Foi o grande amigo de Emerson, também outro grande pensador, filósofo, dos seres humanos brilhantes, que pertenceram a um movimento transcendentalista do final do século XIX, nos Estados Unidos, muito pela, não só em proa da reivindicação daquilo que é por direito, não é? O livre pensamento, e a liberdade de tudo quanto pode constituir vertentes de anulação dessa mesma liberdade, no caso dos Estados Unidos, muito em relação às escravaturas. E Henri David Thoreau teve um percurso muito interessante, tem uma obra famosa que é Walden, não sei se algum de vós já leras, O Caminhar, que é também outra, onde ele também vai viver um retiro durante uns anos da sua vida, no meio da floresta, para lá, tal e qual como ele afirmava, poder medir tudo quanto podia dispensá-la de fútil desta vida, ou seja, regressá-la à medida daquilo que é justo, daquilo que é o equilíbrio. São obras que ao mesmo tempo, não é, vos recomendo, até porque são muitíssimo bem escritas e nos faz viajar naquela espíritos, eu direi quase do tempo do Jardim da Éden, não é? Onde a natureza não contaminada é realmente se torna uma mestra de vida. E há muitas outras, poderíamos aqui, enfim, citar várias, não vou também perder muito neste caminho, porque eu tenho algumas notas que quero desenvolvê-las, mas um outro grande mestre de vida que também, quando Pierre Rabhi vai dissertar na ONU em 2006, pardon, e ela vai fazer uma elogia a Sócrates, grega, filósofo grega. Porque Sócrates foi provavelmente, dentro da filosofia grega, o exemplo daquilo que era um cidadão do mundo, e um homem ciente de tudo quanto necessitamos de resgatar, para nos tornar e assumir plenamente a nossa humanidade. Ou seja, é um exemplo daquilo que os gregos chamavam humanitas, um homem perfeito. E também podemos resumir em poucas palavras aquilo que caracterizava a sua filosofia prática. Porque ele dizia que viver é um pouco como esculpir um pedaço de mármore. Somos nós mesmos, nós próprios. Só há que retirar tudo aquilo que não permite que o melhor de nós possa poder emergir, não é, como resultado. E ele próprio dizia que o importante na vida não é acrescentar muito mais coisas, mas sim eliminar tudo aquilo que é supérfluo. Ou seja, tirar, não é, como ir lapidando a pedra para lá que
a bela estátua, não é, possa realmente, não é, revelar a sua imagem. No fundo, é isso. E o que vamos procurar, pelo menos, não é, destacar um bocadinho destas obras, que infelizmente, não, que eu saiba, não encontrei tradução em português. Penso que é provável que daqui mais algum tempo, não é, alguns editores irão se interessar pela mensagem riquíssima desse vanguardista daquilo que ele chamou a agroecologia, os seus projetos ligados não só à área da agricultura, a chamada agricultura biológica, mas muito mais que isso. Ou seja, foi ao fundo da questão e, ao meu ver, foi por isso que me interessei muito a sua obra, porque ela não se limitou só a ver o aspecto da sustentabilidade econômica. E ela realmente foi ao fundo da questão e dirigiu-se à sustentabilidade humana. E que realmente não é que entra o filósofo. E este homem iniciou em 1938, faleceu em 2021, tinha 83 anos. É de nacionalidade algeriana, é da Algéria, numa família muito humilde. Simplesmente o seu pai, ele é, olha a palavra agora, como é que se traduz, forgeron em português, que trabalha na forja. Ferreira, exato, não me vinha agora a palavra, Ferreira. E vivia humildemente, juntamente com mais um irmão. Só que é isso num pequeno oásis, não é? Ao meio daquelas confins desérticas, não é? Da Algéria, até que a chegada dos franceses, que vão explorar vários minas de carvão, vão, no fundo, transformar aquele país e aquela também vida de todas essas populações en migrantes. Muitos deles vão migrar pela França. Em todos nós, em França, chamava aquelas que vinham no Les Pieds Noirs, ou seja, que tinham vindo da Algéria e se tornaram depois, assumir a nacionalidade francesa. E no caso de Pierre Rabhi, foi um caso muito especial, porque a mãe vai falecer quando ele tinha 5 anos, e o pai, não tendo recurso para educar 2 filhas, vai ceder Pierre a uma família de um casal. O pai é engenheiro, a mãe adotiva é professora, e vão encarregar-se, não é, da criança. E ele próprio relata que foi uma parte da sua vida muito complicada e difícil, porque pronto, toda a sua formação estava ligada também ao módulo religioso islâmico, e teve que mudar para o cristianismo, que já só por si, não é? Não só em termos de contexto, de referências teológicas, mudou muito dos hábitos alimentares e muitas outras coisas, que fez que a sua infância foi também difícil. Acabou depois, pronto, para lá, também acompanhar os seus pais em França, onde ele vai continuar estudos básicos e mais tarde empregar-se naquilo que em França, naquela altura, não é? Muita gente fazia-se, ele é chamada de trabalhadoras com uma área de especialização, mas em geral eram simples trabalhadoras que podia tanto trabalhar em fábricas ou em qualquer outra área que não exigisse, não é, uma formação particular. Vai, e tendo uma mente já muito atentos, com grande capacidade reflexiva, ele vai se aperceber daquilo que é todo, ou pelo menos ligado aos mecanismos
deste fervor tecnológicos de uma sociedade que ele é chamada, essa período 40 gloriosa, não é? Vai investir tudo quanto mais, não é? Na produção e na necessidade de recompor não só depois da Segunda Guerra, não é? A França, mas toda a efervescência de uma resposta para a felicidade humana muito centrada na produção de riqueza. E essa produção de riqueza dependente, evidentemente, não é, da produção cada vez mais de meias mais sofisticadas, de uma tecnologia ao serviço, não é, do bem-estar. E ele vai vivenciar um conjunto de experiências no terreno que vão levar pouco a pouco a querer mudar algo. É por isso que ele vai, em 1960, lançar-se num projeto que ele vai levar a cabo até o fim, não é, da sua vida, que é de tentar criar comunidade, do qual a agricultura é uma das partes, não é, dessa sustentabilidade, mas sobretudo tentar dar a essas comunidades um sentido perdido de confraternização humana. E isso vai ter um impacto muito grande. Basta dizer que em 2002 ele vai se apresentar também, apresentar a sua candidatura na presidência da República, conseguindo um número de votos num montante insuficiente, não é, para ser elegida, como ele é mais ou menos normal. Eu estaria muito suspeita, não é, que eu fosse, porque evidentemente que todo o setor ligado à área da economia nunca foi favorável e até o fim da vida teve grandes problemas com este setor. E ela vai também realizar uma conferência importante na ONU. É exatamente nesta conferência que ele irá, foi em 2018, irá fazer uma dissertação extraordinária, utilizando também essa tal apologia de Sócrates, em defesa daquilo que é este homem sereno e feliz. Em 1960, ele instala-se numa pequena província de França, na Ardèche, onde, juntamente com a sua esposa, Michelle, vai criar o primeiro núcleo daquilo que será chamada o grande projeto Colibri. É um projeto que tem a ver com fábulas muito antigas, muito simplista, mas que diz tudo. Muito resumida, esse colibri, todos nós sabemos o que é um colibri, um pássaro muito pequenino, com um biquinho pequeníssimo, e diz que o terror aconteceu uma grande devastação por causa do incêndio, e que todos os pássaros que habitavam as florestas tiveram que fugir. Entretempo, havia um pássaro muito pequeno, que é o colibri, que ao invés de fugir, muito atarefado, ia buscar nas zonas onde ainda havia orvalho, onde havia ainda gotita d'água, ia buscar uma gotita d'água para apagar o incêndio. E então disse que houve um outro pássaro que disse: "Oh, colibri, o que é que estás a fazer? É inútil o que tu estás a fazer. Como, através de uma gotita, vais apagar um incêndio?" E ele então simplesmente disse: "Eu só estou a fazer a minha parte." Ou seja, e fazer a sua parte é no fundo aquilo que fez Pierre Rabhi. E de que maneira fez? De forma contínua, constante, persistente, contra tudo e mais alguma coisa. Quando fundou a sua pequenas
sim, o seu requinte, chamaremos assim, não é? De colibri lá em Ardèche. Teve muita dificuldade em receber, por exemplo, subsídio. Naquela altura fez vários pedidos ao Crédit Agricole, que também é mais ou menos aquilo que existe também aqui, não é? E que lhe disseram que era impossível ela ser financiada por uma casa que estava praticamente, não é, o abandono, numa zona de difícil acesso, que não tinha nada, não tinha sequer poça d'água, não havia eletricidade, não havia nada. E que era muito mais fácil esta banca, não é, subsidiá-la numa outra zona que tivesse todos os recursos para lá fazer uma produção válidas e sustentáveis, mas no sentido de rentabilizá-la, não é, a terra, e poder se tornar um bom negócio. Porque, como sabemos, os bancos também não subsidiam a fonte perdidas. Em geral, é preciso que haja um retorno. E não havendo retorno, não há também quem subsidia. E ele não desistiu e simplesmente reivindicou que escolheu aquele lugar por uma razão muito simples. Você fica surpreendido. E que tanto a sua mulher como ele próprio acharam aquele lugar tão lindo, tão belas, que não criou outra coisa. E assim foi. E saber que conseguiram fazer e tornar este lugar um lugar quase paradisíaco, não é? Um miraculo. Subentendendo que aqui não foi um miraculo, foi trabalho. Muito trabalho, muita persistência. E isso não ficou por aí. E ele, através deste movimento, que se chama Colibria, ele chegou a tocar muitos agricultores, não só da região, como também o seu projeto espalhou-se pela França e saiu do território francês, onde, em vários países da África, eu sei que, por exemplo, não é, tu viajaste bastante, não sei se já tinhas ouvido falar do projeto, sim, houve muito trabalho feito neste sentido de proporcionar à população desmunida de recursos essa possibilidade de poder ter novamente o seu próprio sustento, na base não só exclusivamente de subsídios, porque uma coisa é aquilo que muitas vezes se faz, não é? Na situação dos subsídios, são dadas às populações mais carenciadas, é de criar a mendicidade. Nunca mais me esqueço uma experiência que tivemos na Jordânia, quando se falava com o nosso guia turístico, ele dizia que enquanto que as Jordânias foi empobrecendo em termos de recursos agrícolas, que era um dos grandes produtores de trigo, quando houve uma crise grande e onde houve perda, uma grande parte, não é, daquilo que era a produção do trigo naquela época, tiveram que pedir ajuda internacional e os Estados Unidos acabaram por trazer toneladas e toneladas, não é, de trigo para as Jordânias a um preço baixíssimas, que fez que os agricultores não tiveram recurso a não ser abandonar o cultivo. Mais tarde subiu, claro, porque a carência fez novamente, não é, solicitação, e o que se sabe é que hoje é uma área que está praticamente desertificada. Ou seja, vamos ver que a política internacional que está por detrás do desenvolvimento sustentável é em grande parte também responsável pela anulação dos recursos que as populações locais poderiam desenvolver havendo plano realmente de investimento na transmissão de saber, e não exclusivamente em que ele era, enfim, tirar partido da fragilidades e dos próprios falta de recursos, não é, em muitos países subdesenvolvidos.
Mas isso é um tema complexo, mas Pierre Rabhi vai insistir muito sobre essa necessidade de reabilitar os famosos saber-fazer, dar não ao pão, mas sim ensinar a pessoa a cultivar o seu próprio trigo, não é? Produzir a farinha, fazer o seu pão e adquirir autonomia. E atualmente são mais de 100 mil membros, talvez mais, não é? Espalhados pelo mundo, que estão ligados a esse projeto Colibria. E ele é autor também de mais de 15 livros. Posso citar 3 para além deste, não é? Este é muito pequenito, disse rapidamente, e achei muitíssimo interessante. São Irmã de Alma, que ele escreveu também juntamente com Edgar Morin, uma grande figura da sociologia antropológica de França. Em todos que lê no YouTube, quem tiver facilidade no francês, não é? Recomendo ouvir conferências, porque tem imensas, não é, conferências, até quase ao fim da sua vida. Ele esteve constantemente em viagem pelo mundo, a dar conferências, a ensinar, a transmitir o seu saber. Outro livro também é Ofrenda ao Crepúsculo, que é um livro mais ou menos romanceado, muito belo, uma história de vida ligada também a essa temática, e uma outra que é A Tristeza de Gaia. Gaia é o antigo nome da Terra. Os gregos chamavam Gaia a Mãe Terra. São outras obras que eu recomendo, caso estão interessados, não é, também a investigar. E ela foi chamada de várias formas. Alguns chamavam poeta camponesa, porque tem uma escrita belíssima. Um homem que foi autodidata, ou seja, fez-se a si próprio em todos os sentidos e manteve durante toda a sua vida um sentido de estética, do amor à beleza do coração, muito ligada aos chamados recursos humanos, de confraternização, de respeito, de mutualidade, de tolerância. Também foi muito criticado, foi chamado de utopista concreto, ou seja, é curioso isso, como não podemos ser utopista ao mesmo tempo concreto? Bem, eu substituí a palavra utopista por idealista. Uma coisa é ter uma utopia, como sabias, as utopias são irrealizáveis, são um projeto fantasmagórico, muitas vezes, que não são realistas, não conseguem realizar-se e plasmar-se. Os ideais não. Os ideais é aquilo que ilumina o caminho da vida. Se não houvesse ideais, o que seria feito de nós humanos? Não sei. Estaríamos ainda a rastejá-las, não é que não rastejamos ainda, não é? Mas muito mais, com certeza. E, enfim, por isso, os ideais é aquilo que ilumina o mundo, enquanto poderemos sonhar com um mundo melhor, com justiça, com amor, com algo mais verdadeiro, autêntico. Temos meta e alguma luz para poder acordar todos os dias e manter a esperança em alto. Em caso contrário, é um deserto. E saber o que é que diz os africanos é que não é por causa da água que um deserto se torna um jardim, mas sim por causa do homem, que um deserto se torna um jardim. E é verdade isso, é uma grande verdade. Significa que o homem está na terra não só para usufruir de tudo quanto a terra, os mananciais da terra, mas também para poder restituir aquilo que no passado remoto era chamada veneração, gratidão. Quem é que se lembra todos os dias? Não somos São Francisco de Assis, não é? Para fazer a oração diária ao sol, o irmão sol, o irmão árvore, o irmão pássaros. E por que não?
O que é que seria da nossa vida só um sol? Vocês já pensaram? São os pássaros, são as árvores, sei lá, e assim adiante. Ou seja, ingrato nos tornamos, de facto, não é? Porque preocupamos muito assim, o passado é algo que é constantemente presente, mas no sentido de nos atar a coisas que já não são viáveis. E o futuro nos preocupa. E então, ou andamos para trás, ou andamos para a frente, e o presente, lá se vai, não é? Ou seja, nos escapa. Vivemos muito pouco o presente. Não é? Vivemos recordação, saudosismo, ou de, enfim, pressuposto, ou talvez utopias. E voltando a essa ideia, para mim, nunca achei este homem um utopista, pelo contrário, um idealista, 100%. E concreto, sim, porque ele próprio insistia sempre em nunca falar de coisas que ele não praticasse. E aqui está, é simples. Ou seja, não basta. Eu estive a ver, não sou uma especialista nesta área, mas estive a ver alguma coisa sobre aquilo que aconteceu nas últimas décadas acerca da sustentabilidade. O número de conferências, enfim, já se fez tantas exposições, reivindicação, e continuamos na mesma. Como que é possível? Ou seja, há muito trabalho, sim, se calhar, de reflexão, de análise, a nível teórico, mas não sai do papel. E outra coisa são projetos, por mais que seja projeto colibri, cada um faz a sua parte, não é? Pequenito, que tem uma importância. Nos dias de hoje, é incrível. E nós sabemos isso. Com o renascimento de algo que para mim é das coisas mais maravilhosas do século XXI, que foi a emergência do voluntariado. Coisa que antigamente não existia. As pessoas faziam a sua quota parte. Era imoral responder às necessidades dos outros. Não era algo inserido dentro de uma característica que fosse politicamente correto. Fazer voluntariado, certo? É porque há muitos voluntários que não são verdadeiros voluntários, desculpem-me dizer, ou seja, é muito para muito, é outra forma, se calhar, de sustentar também, fazendo algo de útil, sim, claro, mas o voluntariado em si, e a Nova Acrópole é um movimento de voluntariado ativo, fez-nos repensar a necessidade de nos tornar mais humanos, de nos aproximar do outro, saindo um pouco, não é, das fronteiras do nosso ego. Sabe que o ego tem coisas boas, permite-nos ter autoestima, algum brilho pessoal, que é necessária, porque senão rastejamos, não é? No mundo hoje, convém. Mas também ele cria fronteira, ou seja, exclua tudo aquilo que não é parecido com aquilo que o caracteriza mais. E acabamos todos um pouco por fazer que cada um vai querer levar a vida em função dos seus interesses mais pessoais. E isso vai fazer que cada um vai querer, sim, sufocamos a vida, não é? Porque a obrigamos a ir pelo nosso caminho. Eu quero que tu vais ao meu encontro, que serve aos meus interesses, esquecendo-nos que somos uma grande família humana. Esquecemos disso. Porque a vida em si não tem um caminho. A vida é aberta a todos os caminhos. Não omita nenhum. Todos são bons.
todos. E esse sentido, não é, de podermos, hoje em dia, ter voltado a empenhar-nos a prestar o nosso contributo à vida através do voluntariado, quando verdadeiramente é voluntariado, é de livre vontade, é um ato de vontade, e para não dizer, como diziam os estoicos, é um dever servir. É o nosso dever. Do mesmo que temos direito, temos dever. Os direitos são os direitos humanos. Hoje de manhã tratamos e abordamos esta temática na nossa associação. Mas também temos dever para com a comunidade. E a partir daqui podemos dizer que há exemplo. E foi por isso que eu trouxe esse livro no contexto da filosofia, porque o amor ao saber, quando converge para esta possibilidade de nos ensinar o saber amar, e que invertendo o conceito da filosofia, porque se filosofia significa no amor ao saber, há que também aprender a amar. E então, eu acho que como é amanhã, não, depois da manhã, o dia dos namorados, nós filósofos somos sempre enamorados, 365 dias por ano, não é? Procuramos se aprender algo sobre o amor, porque o amor é provavelmente o ideal mais alto, está no topo da pirâmide dos valores, que possamos, enfim, realmente desejar para o mundo. Estamos num período muito crítico, muito difícil. Não vou recordar coisas que todos os dias, não é? A mim me põe lágrimas nos olhos, por vezes pensar o que é que podemos fazer tão longe, não é? De zonas que estão a passar por um momento terrível, terrível. Se não é guerra, é calamidade, é coisas terríveis. E a única coisa e forma que às vezes eu também encontro de não me sentir frustrada é de pensar no colibri. E poder estar hoje convosco, partilhar um pouco, não é, da mensagem deste homem e todos os dias fazer a nossa pequena parte, por mais pequeno que seja, porque o que conta não é tanto o tamanho daquilo que vamos fazer, mas fundamentalmente a intenção que está por detrás daquilo que vamos fazer. Ou seja, se a intenção é grande, se é verdadeiro, se é autêntico, pois levará os seus frutos. Por vezes, quando perdemos a esperança, que alguma semente, o gotinha d'água do colibri, não é, possa apagar incêndios, não podemos esquecer uma coisa que uma vez lia que me tocou profundamente, que dizia, quando perde a esperança, que amanhã poderá germinar os frutos do teu trabalho, das tuas esperanças. Lembra-te que foi através de uma múmia egípcia que tivemos acesso a alguns exemplares de semente de trigo. Belíssimo exemplo. Quer dizer, colhemos, não é, do passado coisas. Aprendemos também. E é isso, no fundo, também muita da mensagem que este homem nos traz. Eu tive que fazer alguma tradução, não é? E não posso deixar de alguma coisa, não é, chamar a atenção para vós, porque, sem sombra de dúvida, a nossa casa também está a queimar. Há um incêndio muito grande no planeta, certo? Não podemos.
Pierre Rabhi dizia, e repeti muitas vezes esta frase, dizia: para onde vamos ninguém sabe, mas vamos na mesma. É ou não é assim? É o que sentimos. Para onde vai este mundo? Mas vamos na mesma. Estamos levados naquela onda. Mas há duas formas de ir. Vamos ter que ir, isso com certeza. Agora podemos ir de olhos fechados ou de olhos vendados. Ou de olhos abertos. Quem quer ter os olhos abertos significa que vai trazer consciência, saber, e vai poder orientar-se. Ou seja, orientar vem do Oriente, é uma luz, não é? Uma estrela polar, não é? Que guia, como guiava os marinheiros no oceano. Nossa vida também precisa de saber qual conhecimento pode nos levar, não é? A ir adiante. E também, porque eu hoje vou ser um pouco como uma enciclopédia de coisas que vou gravando. Para mim são meus ficheiros, são recursos que eu vou juntando em muitas horas, e quando sinto fragilidade vou lá buscá-la, não é? Onde é que posso ir buscar fortaleza, esperança, entusiasmo, coragem para continuar em frente? Então eu vou, não é, a esses ensinamentos. E uma grande filósofa, que por sinal também e foi durante muitos anos a diretora internacional da Nova Acrópola, uma vez disse que o conhecimento é como aquilo que transforma o carbono em diamante. É o calor que permite que o carbono, com os anos, ou o fogo, se queremos, que permite que o carbono se transforme em diamante. E ele dizia isso, que o conhecimento é como este fogo, que permite que nos transformamos também em homens de diamante, adquirindo mais pureza, mais luminosidade, mais transparências também. E é uma imagem belíssima que podemos extrair da natureza, porque se há um livro de sabedoria, não procuramos muito longe, está debaixo dos nossos pés, está lá, certo? E as coisas que mais nos irão tocar bem fundo serão aquelas que realmente vamos aprender a um contacto indireto com a vida e com a mãe natureza. Ele próprio não nos ensina a viver a nossa estação, a nossa primavera, o nosso verão, o nosso outono, o nosso inverno, sempre dando e tornando cada uma da estação o mais belo momento da nossa vida. Há tantas coisas, não há que ter tanta gula intelectual, certo? Eu sei que achamos, no fundo, somos como saca, só sei que nada sei, não é? E sentimos muito desamparados de não termos sido criada e acompanhado ao longo da nossa vida com um ensinamento que nos permitisse viver melhor. Dele nos ser recurso para termos trabalhos bem remunerados. Mas quem é que nos ensinou a lidar, por exemplo, não é, com as nossas angústias, com os nossos medos, com as nossas incertezas, com a nossa dificuldade do relacionamento humanos? Pouco. Só encontramos recursos quando estamos em plena crise. Então temos que ir ao psicólogo, e os psicólogos também têm os seus limites, porque a questão existencial e ideais não é bem aquilo que eles nos vão propor. O que nos vão propor é ansiolítico, antidepressivo, e resolve essa questão adormecendo a consciência e a pondo em estado de letargia. Mas isso não é solução. Isto é como dar pão ao pobre. Hoje
dar-lhe comer, mas amanhã continua a fome, certo? Não é um antidepressivo que vai. Pierre Rabhi fala muito sobre isso, sobre essa contaminação das relações vivenciais, que nos sustém, porque essas que são importantes. Um dia de trabalho são boas relações humanas, não valem. Não nos traga um momento feliz de ternura, de partilha. Um dia passado com a família são um cruzar de coração, são uma verdadeira comunicação sem teclado. Se sem teclado, sem ecrã, certo? É fundamental. Então, o que é que sentimos? Que há realmente problema. E a lista é profunda, porque tocou aquilo que é a necessidade de transcender, da durabilidade. Eu entendo a sustentabilidade, então é traduzido como durabilidade. Fazer que as coisas possam perdurar, que não seja só hoje. O nosso diretor José Ramos, numa obra que escreveu muito bonito sobre ensinamento de filosofia com Walt Disney, agora recomendo-se ler, e ele relata uma coisa que também, infelizmente, também toca a literatura infantil, que não muitos contam, acho que não são alguns, acho que é em si mesmo hoje em dia. Diz que quando acabava um conto dizia e ficar sempre unida para sempre, aquela palavra para sempre, e isto tem um impacto, e que agora já foi substituído, diz por algum tempo. Pronto, a vida familiar, matrimônio, é mais ou menos assim. Porque que vou dizer às criancinhas não é que é para sempre, assim não vai ser. Ou se já a partir já estou no pé atrás, não é? Porque se calhar durante o tempo que as coisas foram fáceis, quando começa a ser difícil, já não estou cá. Não é? É isso. Então, vida familiar, vida afetiva, para não dizer também a vida espiritual, porque também nos foi em parte retirado pouco a pouco, mas por desconcerto, um desconcerto. Ou que vimos cada vez mais atitudes religiosas extremas, fundamentalismo, corrupção, e não insiste, passa adiante, não é? Onde prega, mas na verdade os exemplos faz falta. E então a laicidade acabou também por, e não foi só a laicidade, houve muitos filósofos existencialistas, o Nietzsche, não é? Também deu aqui um corte valente a muitas expectativas do Deus, não é? Que enfim, poderia resolver os nossos problemas. Pois Nietzsche bem diz, não é? Sem a vontade, nada o ser humano poderá fazer, não é? E isso também não ajudou, que nos dias de hoje temos poucos recursos. Não é? Vamos bibliotecando aqui e acolá, no Oriente, a gente, como viaja mais, também permite estar em contato com outras formas de pensar, outras culturas. Não é? Isso também é favorável, é bom, evidentemente. Né? Mas ainda ficamos muito pelas partes mais ligadas à busca de um bem-estar, né? Temporal. E a busca da temporalidade fez que matamos a temporalidade. Né? Vivemos hoje e amanhã, oi verás. Né? Depois de mim o dilúvio, como se costuma dizer. Né? Vi lá. Porque, no fundo, perdemos a durabilidade, perdemos a esperança no futuro, cada vez mais incerto. Todos já ouvimos falar, não é, da modernidade líquida, ou da sociedade de divertimento, a gente quer e viver o melhor possível enquanto pode, e amanhã, olha, verás. Então, essa
essa ideia. E depois entra o conceito também do progresso interminável, que a palavra progresso, do latim progresso, significa ir para a frente. Né? O que é, de facto, uma das posturas muito vinculada ao pensamento ocidental. E sempre vamos pensar no futuro, ou seja, o devir. É por isso que somos tão insaciáveis. Eu tenho uma coisa hoje, mas eu já quero aquilo que vai vir amanhã e tenho que me atualizar, porque sempre vai vir coisas novas. Associamos o futuro à novidade. Né? E o marketing, como a cenoura, não é? Que puxa o burrinho, nos atos, no caminho e nos puxa, sempre na expectativa de termos mais coisas, mais sofisticadas, que vão nos dar mais felicidade, e nós vamos atrás, porque evidentemente, não é? Num mundo muito carente de vivência, as expectativas são grandes naquilo que ainda pode ser o grande, enfim, manancial da ciência e da tecnologia, que hoje, francamente, não é aquilo que nos sustenta. Você, não estou a dizer nada novo, não é? Basta ver a forma como os telemóveis, não é, se atualiza tão rapidamente, não é? E, enfim, é isso. Ou seja, fuga para fora, fuga para, sem saber para onde vamos, não é? Eu vou na mesma, mas não sei para onde, certo? E esse progresso interminável levou também a uma coisa tremenda, que é, como afirmava o fundador da Nova Club, Jorge Angeli Braga, numa das suas muitos artigos jornalísticos, dizia que o maior praga do século XX e XXI, porque cada vez é mais iminente, é a comercialização da pessoa humana. Ou seja, tornamos-nos consumidora. Você vê as estatísticas, esta palavra custa-me a pronunciar, somos consumidores, e somos consumida, certo? O número é pouco mais. E isso é associado àquilo que Pierre Rabhi também insiste e fala quando se refere à sobriedade feliz, que é, no fundo, um modo de temperança. Fazia parte das virtudes cardinais de todas as épocas. A temperança, de onde vem temperatura, que significa o quê? Significa aquilo que falámos há pouco, nada em excesso, o justo média, o equilíbrio. E é evidente que numa sociedade que sofre de alguma bulimia, a anorexia que associamos à sobriedade não nos soa bem. Vamos à anorexia, ser sóbrias, desapegar, desprender-se das coisas, vou perdê-las, vou perder o apetite pela vida, sei lá, muitas coisas. Eu estou a dizer porque eu sinto que muitas pessoas veem o desprendimento, o desapego. Então, se vão às filosofias orientais, madre mia, vais tipo o budismo, aqui é logo, ou seja, a raiz está aí. Não é tanto o teu desejo, mas o objeto do teu desejo. Se calhar é isso que tens que corrigi-las. Se desejar desprender, é um bom desejo, mas se desejar muitas coisas que vão te obrigar a ser mais ou menos dependente e escravas em toda a vida, isso não é muito bom, não é muito saudável, certo? Então, há que ver que o desapegar-se, do ponto de vista filosófico, o desprender-se, é um ato de renúncia, sim, mas é uma renúncia libertadora. Só nesse sentido que é válido, que nos possa libertar, e vai nos libertar muita coisa, digo-vos já. Primeiro, tempo, porque já não vamos precisar trabalhar tempo, já vamos ser mais poupadita, se calhar. A natureza vai nos obrigar, tu não queres ouvir as lições,
amanhã vais ver, vamos começar a faltar coisas e mais coisas, hein? Já não há lá telemóvel, o que é que vamos fazer? Vai ser um drama, hein? Como é que vamos viver? Uns com os outros, olhar nos olhos, hein? Ter que reaprender a falar, coisas que já não sabemos, hein? Com bonequinhas e coisa código, não? Criptada, vai ser duro, hein? Mas pronto, se calhar, hein? Ou seja, a renúncia, se leva o sofrimento, não é boa, certo? Isto é totalmente em concordância. Se nos leva liberdade, e a liberdade traga asas, se liberta, e traga felicidade, sim. Porque estamos mais disponíveis, porque, e deve trazer isso, deve nos libertar de algumas dependências, de algumas necessidades que se calhar ela sente mais sob o supérfluo. E quem busca o supérfluo, pois só vai a consumir supérfluo e obrigar o sistema a produzir supérfluo. Vocês estão a ver este tonelada de roupa que se lança, não é? Naquelas, enfim, há muitas zonas do planeta onde a gente precisava de outras coisas que não sejam roupa. A começar por isso, tomar consciência, não é? Que estamos a exagerar, estamos, no fundo, também a contribuir para amontoar coisas que não servem para nada, que não nos vão trazer felicidade, certo? Basta isso. E quando começamos a avaliar, a medir, vamos pensar e agir. E então começamos, de facto, a ser como o colibri. Começamos também a contribuir com pequenas coisas, pequenas partes. Se calhar estou a falar para vós e todas as pessoas que também dão a sua parte de participação. Mas nunca é demais ensinar isso aos mais jovens. É dramática hoje a educação que se dá às crianças. Pierre Rabhi insiste muito nisso. Até porque ele teve 5 filhas e os educou como deve ser. Como deve ser, verdadeiramente. E ele se refere muito a isso no sentido de estamos a produzir, não é, uma nova geração totalmente dependente e condicionada a tecnologias, não é, digital. Vai dizer, não se pode ir para trás. Isto está a chegar às escolas, está a chegar a todo lado, um caso, é assim. Quantos pais não se queixam, não é, que os filhos já não prestam atenção, já não falam, metem no quarto, se não estão naquela que é, de facto, não é, a sociedade do ecrã, e é terrivelmente hoje difícil. Porquê? Porque necessitamos, isso é muito de um dos projetos que também temos e que tem a ver com a Pierre Rabhi, que é chamada a Escola do Saber. É reensiná-la a fazer coisas básicas. Peguei um jovem, hoje, e pedir para fazer uma instalação elétrica básica, não sabe. Não sabe, Não, às vezes mudar uma lâmpada, não construir móveis, ou pequenas coisas básicas, para não falar, ou costurar roupa, não direi à mão, também temos máquinas, poder fazer coisas que duras, coisas que duras, e fundamentalmente reciclar, recuperar coisas usadas. E isso está a entrar, cada vez mais vemos novos negócios que estão ligados a estas áreas, de recuperação, de reciclar o desgastado, o antigo, o avaliado, porque senão vamos contribuir por deitar fora, não é? E constantemente ter que comprar novas e novas. Todos nós sabemos isso.
E sofremos tremendamente, saber porquê? Pierre Rabhi fala muito disso, hein? Nesse livrito. Porque também não sabemos arranjar, ou ninguém nos formou, não possuímos a tecnologia do ponto para arranjar material, seja ele de informática, seja ele das tecnologias hoje que requerem especialização. É porque é mesmo, porque cada vez os aparelhos são mais sofisticados. E como temos aparelhos mais sofisticados, não consigo. Avalia-se o computador, às vezes fica mais caro avaliar, compra outro, puma. E assim vamos. Telemóvel é a mesma coisa, carros, tem sapato. Sapato. Há ofícios que estão mesmo à via da extinção, não é? Arranjar sapato. E dizer, mas às vezes, não é? Arranjar sapato. É mais fácil comprar e estar na moda, lá está. Ter um bom calçado que aguente pelo menos 2 anos, já é, 2 anitos a andar, ou 2 anitos, vem ter uma roupa, não é? Que nos aconchega, que nos dá conforto. Não está na moda, dá-se um jeitinho, arranja. O principal é a estética, que cada um possa, não é? Lidar e reaprender, a escola do saber. Para os mais novos, complementar o ensino básico, sim. E eles haviam também de aprender algo da agricultura, porque não sabemos se amanhã não vamos ter todos ter um mortito, se não é na varanda, não é no quarteirão, não é aqui, não se faz. Não, mas é verdade. E hoje fui, eu às vezes saí de mim, fui à pracinha onde se vende produto biológico, pronto, sempre gostamos mais, não é para isso. E há uma senhora que eu já, desculpei, topé, parece-me que aquilo não é bom, não é bom, porque tem coisas que às vezes não são da época, pronto, basta isso, mas pronto, às vezes não há outra forma, sei lá, tal, e vendia tomate, e eu precisava de tomate, e perguntei o preço, já vou dizer, 3,80 o quilo de tomate, fiquei logo em si, 3,80, vou comprar só um tomate, era assim grandito, 1,60 um tomate. Disse, olha, fica aqui que eu não quero. Eu quero só uma alface. 1,80 um tomate. Onde chegamos? Ou seja, há muita gente que está também a contribuir com a inflação. E de que maneira? Isso também não vamos permitir. Eu, pelo menos nisso, não sei, convosco provavelmente a mesma coisa, eu já vou vendo onde é que a pessoa é mais genuína, e mesmo quando vamos fazer nossas compritas, há que pensar 2 vezes hoje em dia. E perdemos o hábito das mercearias, dos comércios locais, e certo dá mais trabalho, demora mais tempo, certos produtos chegar à maturidade, porque não são acelerados, porque não é injeção, não é de química. E eu adoro o Pierre Rabhi, meu Deus. Se querer saber mais, depois pude ler, mas foi uma luta. E ele teve-os toda em cima. Toda em cima no sentido que ele era mesmo o deitar abaixo. Porque ele foi contra todas aquelas que no fundo, defendem a alta produção na base de injeção, não é, de pesticidas e químicas e tudo mais alguma coisa. E ele brincando, dizia assim, eu quando me convido para almoçar na casa de alguém, costumo sempre dizer, ao invés de dizer bom apetite, boa sorte. Nunca sabemos, não é? Estamos para lá comer. Estão a ver? Então, não sei do tempo, estou aqui a me alongar um bocadito. Só queria... Pronto, eu tinha parte que queria traduzir, mas acho que não vou traduzir para não me perder. Mas acho que a ideia que ele passava deste exemplo, é que vai dar conta a muita coisa. Há por um momento 3 grandes mitos. Sabe o que é um mito? Um mito é um ensinamento que, de uma forma um pouco
fantasiados, ou ilustrados, que ele nos dizia uma verdade. E quem era mestre a criar mito foram os gregos. Então, os gregos tinham mito, praticamente, através do mito, eles ensinavam a arte da vida, muitos deles. Para não falar de Platão, do mito da caverna, não é onde estamos, e continuamos a estar lá. Não é? Agora o ecrã é mais sofisticado, há 3Ds, mas é o mesmo, o mito está lá, e fala sempre da mesma coisa. Alienação, as sombras, os enganos, as ilusões, mas tomou proporção, todos nós sabemos, enorme. E os hologramas, por exemplo, não é? Que aquilo é espetacular. Outro dia comentava com Josias a ver esses eventos que têm a ver com a nomeação da cidade europeia das culturas. Antigamente era uma, agora acho que são 3. São pelo menos 3. É um período diferente, porque aquilo é um negócio, não é renda. E depois, claro que há muitos eventos artísticos que utilizam os hologramas, que são aquelas projeções gigantescas, não é? Que vimos nos monumentos. Isto deve ser um custo, mas não deve ser pouco. Enquanto muitas cidades dessas carecem de escola, de hospital, de outras coisas, podemos investir. Não quer dizer que não se faz, certo? Mas que haveria mais contenção nos gastos, que por vezes são desperdício. E a sociedade do divertimento é também na análise social um dos temas centrais. As pessoas só se querem divertir. É nada sério, é divertir. Somos poucos numa conferência. Devia estar aqui um anfiteatro cheio. No entanto, somos pouquíssimos. Porquê? Porque estamos a fazer outras coisas, não pensar muito, quando menos penso, melhor. Então, voltando à história dos mitos, ela é uma forma contente de história de ensinar uma verdade que contenha vivências, experiências de vidas. E os meninos gregos aprendem muito acerca da vida através dos mitos. Nós hoje contamos outras histórias. Que se ainda há pai que conta história. Não sei se os pais têm, mas sei que os avós tenham. Porque nós na escola temos uma universidade senhora, e o que eu vejo mais é a disponibilidade dos avós para os netos, que acho que são os netos que estão a educar os filhos. Outrora eram os pais, mas há alguma... Pronto, os pais têm que trabalhar, é evidente, mais necessidade, menos tempo, então tem que ser assim. E então, sei que há quem se interessa em contar a história. Mas então, os mitos que eu quero são rápidos, para não vamos entrar a um monte. Mito da caverna, acho que toda a gente já ouviu falar, Um dia podemos falar sobre a importância dos mitos, por exemplo, é um bom tema. Outro mito, são alguns. Um é da caverna, eu tenho o meu que eu guardei, Erisicton. Já ouviram falar? Não é muito conhecida. É um mito grego também. Esse Erisicton, o nome é um bocadinho difícil de pronunciar, ele é rei da Tessália, que é uma das províncias da Grécia Antiga. E ele é um homem muito ambicioso. Costuma-se dizer ávidas, ávida, muita coisa. E, para além de ser agricultoras, ele tinha uma grande zona de floresta, e nesta floresta havia uma árvore gigantesca, eram carvalhas, que diz os mitos, ele é habitado por umas ninfas. As ninfas, para os gregos, era uma espécie de fada. Habitava aquela árvore e tal. Só que aquela árvore criava-lhe incomoda, e um dia decidiu cortar a árvore lá. E esta árvore é consagrada à famosa deusa Deméter, a deusa mãe, a deusa terra. E aconteceu que ele cortou mesmo a árvore, não
ouvindo o choro das ninfas, que ele dizia que seria castigado por este crime. E o que fez? Pois Deméter ouviu o pranto das suas filhas e decidiu castigar Erisicton. E o que fez? Quando Erisicton estava a dormir, colocou o fez entrar através da sua boca, depois desceu até o estômago, Eton, que é a fome. E significa que, quando o rei acordou, sentiu uma fome terrível, 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 que não o deixou em paz. E ela é insaciável. Lhe dilapidou todos os recursos da sua cidade, em poucos dias, tanto ela é a fome. Tinha uma filha e foi obrigada a vender a filha para poder ter dinheiro e comprar mais coisas. Só que a filha tinha a possibilidade de assumir várias formas, mas não fazia mal. Cada vez que mudava a sua forma, vendia, fosse ela, não é, numa estátua ou num cabritinho, vendia. E chegou a um ponto tal de desespero que só teve um recurso, é comer-se a si próprio. Boa lição de vida, certo? Ou seja, ele representou que a ambição é desmedida. É isso que ele ensina. Tivemos um ciclo sobre o mito, e se não me engano, foi o José Ramos que fez uma conferência sobre o mito de Erisicton, muitíssimo interessante, está no YouTube, não é? Está na secção dos mitos, estamos lá. A dessacralização da natureza. Há um outro mito muito rápido, que é o mito de Midas. Todos já ouvimos Midas. Este é a ganância, é o símbolo da ganância. Da avidez também, mas no sentido da ganância. Quanto à riqueza, se torna maldição. Que é total. Esta rei Midas, por todo um trama de história, se querer ver depois, não é? O conteúdo do mito é muito interessante. Mas vai ser abençoada por um bem que tinha feito a um companheiro de Dionisos, o deus Dionisos, deus também da natureza e do vinho, e vai Dionisos lhe pedir que dissesse qual fosse o seu melhor desejo, que ele ia agradecer realizando esse desejo. E ele, como ele é muito ganancioso, não é? Pediu que tudo aquilo que pudesse tocar pudesse se transformar em ouro. E assim foi. De tal modo que aquela Midas não podia sequer comer. Imaginei, não é? Tocava o copo, ele é ouro. Tomava comida, ele é todo ouras. Qualquer coisa que tocava é todo ouras. Até que chegou um ponto, não é? Que no alto do desespero, pediu para que se desfizesse o feitiço e teve que ser perdoada, passando por uma prova de purificação, etc. Mas o mito de Midas também é um pouco isso. Ou seja, a terra hoje é vida ao quilômetro quadrado pelo dinheiro que pode render. E os investimentos hoje são feitos na base sempre daquilo que vai render, ou seja, o metal vila, certo? Ou seja, não é a terra abençoada, é a terra, tu vales X. Não estamos a ver se eu quero ter um quarteirão de terreno, fazer uma casa em Lisboa, o Porto, Coimbra, Aveiro, ou qualquer cidade, já não é possível. Para não falar de outras coisas. A crise, e não só imobiliária, nos toca a todos, não é? Mas comprar terra, hoje só realmente é visto, nesse sentido, investir do ponto de vista econômico. E não de uma outra forma de rentabilização, que pode ser no sentido mais comunitárias, que existiu antes de cultura. O famoso Império Socialista dos Inca, recuando no tempo, não é? Lá das Américas, foi o império mais
ecológico que já alguma vez existiu na Terra. Quem é que fala disso? Ninguém. E, no entanto, foi. Por várias razões que hoje não vou explicar, mas foi. Ou seja, a Terra, verdadeiramente, e já Platão defendia a mesma coisa. A Terra não pertence a ninguém. Como diz o sistema comunista, a Terra é de quem a trabalha. Em parte tinha razão. Mas não digo que não. Agora, dinheiro sem trabalho, não é justo. Há várias formas de trabalho, não vamos ver agora, não é só a reforma do proletariado, a terra, não. Há vários tipos de trabalho, mas o trabalho deve ser dignificado. E o mais importante não é tanto o resultado do trabalho, mas a intenção e a formação que o trabalho nos proporciona. Ou seja, como um meio, não como um fim, certo? Um meio, assim, de poder contribuir, colaborar e conviver e partilhar também. É isso. Outro dos grandes mitos, e vai ser mais ou menos este que me permite finalizar este partilho convosco, é o mito de Gilgamesh, vem da Suméria. Já ouviram falar de Gilgamesh? É um grande herói, belíssima aquele mito. Mas não vou entrar em pormenor, só vos quero dizer que era um mito que abordava o tema da imortalidade, a busca da imortalidade. E hoje em dia, muito da bioquímica, da robótica, inteligência artificial, a biologias, assim, estão ligadas ou estão a procurar, através de meia científica, não é? De alcançar uma forma de imortalidade. Hoje há uma corrente que é chamada transhumanismo. É uma corrente que no fundo quer matar a morte. Parece muito estranho o que estou a dizer. Matar a morte significa, pelo menos, expandir a vida, eliminando tudo aquilo que é prejudicial à vida. Vamos dizer, bem, muito bom, é o que nós queremos. Manter-nos o mais saudável possível, poder morrer a uma idade mais avançada. Mas o problema está que, para além de querer manter qualidade de vida, para chegar lá, há que tirar muitos elementos que são essenciais para a vida humana. Que é a necessidade que nós temos também de conhecer ou de passar por provas, por dificuldades. Pierre Rabhi foi um ser que passou por provas terríveis ao longo da vida dele. Não foi por isso que desanimou e perdeu o alento, a esperança. O que se pretende, através do processo de cibernização do humano, é eliminar tudo aquilo que constitui uma varia máquina. Ou seja, reduz mais ou menos o homem a uma máquina. Então, aqui entra a inteligência artificial. Isso é ligado ao transhumanismo. E até a vida interior, que traz problema psicológico, porque temos dúvida, porque temos ansiedade existencial, porque temos não sei quantas, não é, incertezas, não pode ser só resolvida através de químico. Quer dizer, não se pode. Há dificuldade que nós temos que resolver encontrando instrumentos que nos robustecem interiormente, que nos permitem ter coragem. E não se ganha coragem sem haver dificuldade. Ou seja, a coragem ganha-se com dificuldade. Ou revertendo a dificuldade em algo que é superado. Certo? Eu sempre costumo dizer, não cresce a asa na lagarta. É preciso passar pela crisálida, a dor, não é? Estar a crise, para poder renascer como borboleta.
Ninguém imagina, não é, lagarta com asas. Né? E é isso, no fundo. O ser humano necessita de crise. Não vamos promover a crise, mas faz parte das etapas de crescimento. Todos nós vamos ter, ao longo da vida, dificuldade, obstáculo, e sentimos que é isso também que nos permite crescer como ser humano, hein? Ganhando experiência, vivência, manancial interior. E então, o transhumanismo, bem que é chamado post-humanidade, que é o que se prevê para o futuro, se calhar vai ser substituído por uma resposta simples, que é a robótica. A robótica não adoece. Hein? Um robô trabalha e não adoece. Produz a riqueza, hein? Até avaliar. Um dia vai avaliar. São substituídos. Não faz greve, não reivindica, não engravida, nada, não precisa de férias, e continua. Este é o futuro. É isso que queremos? Com certeza. Ou seja, o que há que fazer? Talvez aquilo que o Pierre Rabhi falava, substituir muito do macro pelo micro. Isto é o calibri. Valorizar o ela, insignificante, que sustém a teia da vida. E que eu cito, microsistema de economia sustentável, respeituoso do equilíbrio da vida, pode mobilizar um potencial de seres humanos cada vez mais excluído e revoltado, os chamados emergentes. Aprender de novo a reparar, cuidar, para conservar, fomentar o saber, fazer desde a infância para reduzir a convulsão do consumismo das novas gerações, cada vez mais alto do despotismo materialismo mundial que confiscou aos bens humanos a legitimidade de viver da sua própria iniciativa, talento, originalidade. Necessitamos reaprender a arte da mutualidade da partilha, desenvolvendo os valores que dignificam o humano. Tolerância, compreensão, responsabilidade, generosidade, criatividade e habilidade. Que essa seja a premissa para outros ainda mais alto, que é o tal amor que eu citei, não é? Que está no topo. Mas para chegar, antes de vivermos o amor de Deus, talvez teremos que curvar-nos novamente pela Terra e olhar para aqueles seres humanos que, ao detrimento de falta de recursos, sofrem e necessitam também do nosso abraço, da nossa capacidade de partilhar saber, vivência e experiência. É o que nós estamos a tentar realizar, a Nova Club também, juntamente com todo um conjunto de ONG que trabalham prol de um mundo melhores, bem age, e a filosofia pode ajudar, com certeza, pode nos ajudar a pensar melhor e dentro do possível também reencontrar a direção que pode levar-nos muito mais para além de um simples horizonte temporal. Talvez exista algo na alma humana que pertence ao mundo das estrelas e que está lá, como o diamante que dorme do carbono, à espera que possamos lapidar, dar-lhe calor, tempo, energia, luz. Certo? É isso então que queria partilhar convosco. Se queria, recomenda, pronto, é algo que também editamos, que é uma revista. Tenho um excelente artigo escrito pelo fundador da Nova Club já há uns anos, mas tão atual, estive a reler e novamente pensei, de facto, os sábios estão sempre a nos repetir a mesma coisa, não é? E rapidamente esquecemos que é em busca de uma solução natural. É uma revista com um dossiê muito bom, ligado também à dor, à alimentação, também o mito da alimentação, que está à disposição, quem quiser, não é? Dar uma vista de olho.
e acaba em si, né? Esse encontro, convívio. Muito obrigado por ter permanecido até o fim, não é? E obrigado mais uma vez, Cristina.